Olá, o senador mineiro Carlos Viana cumpre a agenda oficial em Uberaba. Agora ele está na Câmara Municipal, visitando o presidente da casa, que é o vereador Fernando Mendes, acompanhado pelo vereador Samuel Pereira, onde ele também realiza reunião com lideranças políticas. Muito bem-vindo à nossa casa, à nossa cidade, viu, senador? Obrigado, Evaciro. Meu abraço a você, a todos de Uberaba. Meu muito obrigado pela recepção sempre como sou recebido. Você já esteve aqui várias vezes. Sim. E desta vez, qual que é o objetivo principal da viagem? Bem, de outras vezes viemos aqui colher demandas e das quais nós conseguimos ajudar Uberaba em vários pontos, né? Por exemplo? Na questão da saúde, por exemplo, nós temos a liberação já de R$1.100.000 que foram feitos. Ajudamos o Hospital da Criança, a Beneficência Portuguesa, que passava por um momento muito delicado. Minha intenção é manter essa ajuda para que a saúde continue funcionando cada vez melhor. E a questão do Hospital Elangote, que faz um trabalho excepcional. Nós conseguimos uma liberação de equipamentos de mais de R$4 milhões que estavam parados no Ministério. Portanto, é sempre bom ouvir as novas demandas, saber como foram aplicadas. E na questão política, Uberaba tem uma liderança nata no Triângulo Mineiro. Aqui nós temos 26 cidades no entorno, de uma região muito importante. Eu, como senador, que tem que buscar as macro-regiões, não posso de maneira alguma deixar de passar e conversar com os parceiros aqui da cidade. O senhor teve uma boa conversa hoje com as personalidades do agronegócio, o senhor esteve na BCZ, como é que foi? Tivemos logo cedinho uma reunião com os pastores. Estavam lá perto de 25 deles, que representam todas as denominações em Uberaba, que para mim são pessoas muito queridas. Eu, como evangélico também, dou uma atenção muito grande ao público cristão. Logo depois fomos até a BCZ, o presidente Rafael foi recebido de uma maneira muito especial, né? Meu filho agora, inclusive, é membro do agronegócio. Conversamos muito sobre as preocupações que o agro tem. Financiamento para a safra, que está sendo já, de certa forma, equacionado. O ministro da Economia tem dificuldades, o novo ministro, porque não conhece muito ainda, mas se mostrou sensível a resolver. E outra é a questão das invasões de terra, que preocupam muito os produtores em nosso país, mas que eu deixei uma palavra de tranquilidade. Pelo menos junto à liderança do governo federal no Senado, são lideranças de boa política, de boa conversa, de diálogo. Não há, pelo menos por parte do governo do Palácio Planalto, o incentivo a essas invasões. Então, se o governo federal não concorda, é sinal de que a gente tem aí uma política de controle dessas questões para deixar o agronegócio trabalhar. Bom, o senhor é jornalista e, Sim, como já anunciou aqui, é evangélico, teve uma reunião com os evangélicos, a bancada evangélica, inclusive sim, da Câmara Municipal, e o senhor compõe duas comissões, duas frentes também de liderança. Uma delas é a Frente Parlamentar Evangélica do Senado Federal, que o senhor está na presidência, sim, né? Qual que é a contribuição dessa frente, não só para o universo, o cenário dos evangélicos, mas para todos os religiosos e a população? Olha, é uma frente que reúne todos os representantes cristãos no Senado. Nós já temos a Frente Evangélica da Câmara, tem 213, 214 deputados. E o Senado não tinha uma representação, eu criei o ano passado, fui eleito presidente, inclusive outros poderiam ter se colocado. Nós tínhamos 12 dos 81 senadores evangélicos e mais 17 que são espíritas, católicos, porque nós não somos uma frente partidária. A Frente Parlamentar Evangélica ela é uma frente de princípios. Nós somos contra o aborto. Nós entendemos que toda gravidez tem que ser feita com responsabilidade, com controle, que as mulheres têm que ter o apoio para isso. A questão, inclusive, dos programas de saúde para se evitar a gravidez precoce, evitar a violência contra a mulher. A frente tem uma visão muito ampla sobre essa questão. Nós somos contra as drogas no sentido de liberação das drogas, como querem hoje no Brasil. Nós entendemos que a liberação em vários países não foi benéfica, eles já estão repensando. As drogas são um problema que nós precisamos trabalhar, sim, em conjunto com o Ministério da Saúde, com equipes de acompanhamento à família, mas sem liberação. A nosso ver, isso só retira da polícia e do Estado uma responsabilidade e joga para a sociedade, para as famílias, um problema que a gente tem que ter muito maior compreensão. Outra coisa, a questão de jogos, cassinos, que hoje é um lobby fortíssimo no Brasil.
a abertura de cassinos em nosso país. Nós somos contra os cassinos. E nisso estamos com a Igreja Católica também na questão não só do aborto, mas na questão dos jogos. Nós entendemos que da maneira como está, a Loteria Federal, a Caixa, isso está de bom tamanho. Agora, reabrir bingos, reabrir cassinos, é trazer para o país um dinheiro que nós não precisamos dele, que é um dinheiro, infelizmente, que gera muito mais problema do que propriamente lucro para o país. Senador, e dentro deste repertório, como o senhor disse que é formada uma frente de cristãos, deve ter, então, entre os seus componentes, pessoas que são aliadas às ideias, aos ideais do ex-presidente Bolsonaro e do atual, que é o Lula. Como que compõe isso daí? Com diálogo. É o que eu tenho colocado lá na frente. O presidente Lula ganhou a eleição. Não adianta absolutamente nada a gente dizer que nós vamos fazer aqui uma oposição a qualquer preço. Nada disso. A gente precisa saber que o país tem que ter responsabilidade com as questões. Nós precisamos usar de equilíbrio, de diálogo. Naquilo que o PT quiser fazer, que nós somos contra a questão de economia, nós vamos ser contra partidariamente. Mas dentro de uma frente evangélica, há sim senadores do PT, há senadores de esquerda, e nós vamos buscar consenso com eles. O ex-presidente Bolsonaro deu a contribuição dele, no período dele. Da agora para frente, a direita principalmente, é o que eu tenho falado com todos os meus pares, a direita precisa se redefinir, porque a direita no Brasil ganhou o carimbo de bolsonarista. O bolsonarismo tem uma contribuição lá no ponto dele. A direita é muito mais ampla do que isso. Então a gente precisa começar a pensar. A esquerda tem se adaptado melhor do que nós. Por quê? A esquerda abraçou bandeiras que eram da direita, privatizações, concessões, né, terceiro setor. A direita não. A direita não quer trazer, por exemplo, bandeiras como escola pública, cotas em universidade, que por mais que se critique, tem bons resultados. A questão, por exemplo, dos programas de combate à fome e renda mínima para as famílias, isso não é uma bandeira de esquerda, isso é uma bandeira de Estado, mas a direita ainda se recusa a discutir esse assunto. Então, enquanto ela pesa só para um lado, a esquerda vem ocupando um espaço e ganhou a eleição. O senhor está ali dentro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. É bem ampla, né? É uma das frentes mais importantes do Senado, né? Está sob a nossa responsabilidade, por exemplo, discutir a inteligência artificial, os impactos e principalmente projetos de lei e regulamentação jurídica. O interessante é que nós no Brasil já se começou logo pelas leis, né? Se reuniu um grupo de juristas para definir lei daquilo que eles não sabem ainda o que é direito, que é inteligência artificial. Mas nós temos conversado a assuntos muito importantes, por exemplo, 5G. Nós temos um 5G no Brasil que nós não definimos ainda, nem metas, nem claramente tempo para que ele seja implantado em todo o país. Que tipo de 5G nós queremos? A segurança das informações que transitam pelo 5G é uma responsabilidade nossa. A questão da internet em 100% das escolas brasileiras, esse é um assunto fundamental. Aliarmos a questão da tecnologia com escolas para ensino público de qualidade, porque é só pelo ensino público que a gente vai gerar riqueza, que a gente vai distribuir renda no Brasil, é pelo conhecimento. A questão, por exemplo, de embates entre as TVs, rádios e as Big Techs, Facebook, Instagram, Twitter. Por quê? As TVs são canais de comunicação dentro da lei brasileira. Os outros são apenas internet do Marco Civil. Mas 80% da publicidade, talvez mais, vai para a internet. Não vai para a televisão e rádio. E elas são obrigadas a cumprir uma legislação muito mais dura do que a da internet. Então essa é uma discussão que a gente precisa trazer de reequilíbrio. Você é uma jornalista competente, você produz aqui um conteúdo inteligente. Alguém lá na rede social pega o seu conteúdo, distribui na rede e vai ter os likes dela lá. Mas o veículo não te pagou absolutamente nada pela sua criação intelectual. Isso não é correto. A Europa já tem uma legislação em que jornais, rádios, televisões, eles, quando citados na internet, são obrigados a quem distribuiu a pagar uma espécie de royalty pela criação intelectual. Nós vamos ter que chegar a isso aqui no Brasil. Então, é bem vasta a questão da ciência e tecnologia.
Vamos caminhar mais um pouquinho aqui no universo da política. O senhor foi candidato ao governo de Minas. Sim. Na última eleição, né? E agora acena aí com a possibilidade de ser candidato a prefeito de BH, de Belo Horizonte. Sim. Como é que está essa expectativa? Olha, a pesquisa que me apontou em primeiro lugar em todos os cenários de Belo Horizonte, primeiro me deixou muito feliz. Eu fiquei realmente muito satisfeito. Mas eu aprendi na candidatura a governador, eu aprendi muito. A candidatura a governador me machucou muito. Né? E Uberaba foi palco, por exemplo, de uma situação muito delicada, porque eu fui convidado a ser candidato a governador, eu não pedi. E no primeiro evento público, aqui em Uberaba, o presidente Bolsonaro levantou o braço do governador Zema. E eu estava presente, quer dizer, isso gerou para mim um constrangimento muito grande. Só que eu já havia avisado, eu não vou desistir. Eu não vou carimbar na minha ficha ter começado uma empreitada e não ter ido até o final. Então eu aprendi muito. E eu aprendi que você não é candidato sozinho. Então a Prefeitura de Belo Horizonte é um conjunto de situações que começam a se formar. O empresariado, as construtoras, todo mundo vem. E o que mais me agradou, lideranças de vilas e favelas, que começaram a me procurar o meu grupo, interessados em trazer as demandas dos aglomerados das favelas de Belo Horizonte. Essa sim pode ser uma boa candidatura, porque ela nasce de um consenso. Né? Agora, está cedo, vamos esperar o ano que vem. O meu objetivo principal hoje é continuar o meu trabalho como senador e tentar a reeleição ao Senado. Essa é a minha visão de futuro. O senhor tem um grande aliado e antigo aliado aqui, né? O vereador Samuel Pereira, né? Samuel é companheiro desde 2018, quando me elegi. É uma pessoa que tem por Uberaba um carinho, uma atenção muito grande. Tudo aquilo que eu pude fazer, fiz por ele, porque, naturalmente, a gente que está começando na política, a gente não tem porta nos grupos mais antigos da política tradicional. Isso é natural. Né? Só que esses grupos tradicionais foram todos derrotados. Hoje, a política de Uberaba está aberta a novas lideranças. E o Samuel Pereira é um desses líderes, né, que, inclusive, fez uma aproximação minha com a prefeita. Estarei com ela em Brasília, vou recebê-la no gabinete. Aqui ela está para a Marcha dos Prefeitos, não pôde me receber aqui, mas eu vou recebê-la lá, para a gente discutir como nós podemos ajudar Uberaba. E eu tenho muita tranquilidade, falo com o Samuel o seguinte, que ele nessa história da prefeitura, ele tem que ficar atento, porque seja quem for o nome, Samuel é o representante da comunidade evangélica. E nós estamos falando aqui em nada menos do que 20% a 25% da população de Uberaba. Ele é um nome, uma liderança que hoje tem que ser ouvida por quem quer continuar ou se postar como candidato a prefeito. Como que o senhor analisa esse crescimento da bancada evangélica, essa participação também dos evangélicos na política, em lideranças, de todas as formas? O perfil religioso brasileiro vai mudar, isso é do mundo, né? É uma mudança mundial isso daí. Os evangélicos, nós temos primeiro o princípio da separação do Estado e da religião. Muita gente fala assim, os evangélicos querem pôr a Bíblia no lugar da Constituição. Não é verdade. Nós prezamos muito pela liberdade religiosa, porque os evangélicos já foram muito perseguidos. Então a gente não quer perseguir ninguém, mas a gente quer ser respeitado. Viemos para a política, boa parte, inclusive eu, porque começou-se a falar muito no Brasil em punir os evangélicos por não cumprirem determinadas pautas. Por exemplo, casamento homoafetivo. A união homoafetiva é um direito constitucional. As pessoas vão até lá no cartório, fazem o seu registro. É um direito como cidadãos, porque os homossexuais pagam imposto como eu pago, tem direito. Mas dentro das igrejas, a Bíblia não permite esse tipo de união. E a lei caminhava para colocar na cadeia padres, pastores, presbíteros que não celebrassem. Nós não podemos aceitar isso. Viemos para a política para dizer, olha, não, peraí, as coisas têm que ter um limite, né? Sobre essa questão do direito dentro da sociedade. Então, o senhor já traz aí a minha próxima pergunta, é o que te trouxe para a política, sim, além da religião, quais os outros fatores? Eu trabalhei 35 anos em várias áreas. Eu sou um caso raro no jornalismo, eu fui, né? Porque eu entrei para o jornalismo com 32 anos de idade. Então, eu já vim para o jornalismo com a experiência de 12 anos como engraxate,
14 anos como office boy de um banco, de 16 aos 19 como seminarista, né, acompanhando um seminário católico, depois como militar do Exército durante a ditadura, depois como especialista em logística, como funcionário de companhia de aviação durante 6 anos, microempresário que fracassou, ficou endividado e, né, não conseguiu manter o negócio. Então, quando eu vim para o jornalismo, eu já vim com uma carga de conhecimento muito grande. Fiquei 23 anos no jornalismo, né, e depois de 35 anos, eu falei, olha, eu vou parar, vou me dedicar agora só a outras questões que eu gosto de estudar. E eu tive um convite para fazer um mestrado na Universidade de Jerusalém, que é uma coisa que eu sempre tive muita vontade. Foi? Mas aí não, me elegi senador. Aí eu me candidatei, falei, vou me candidatar. E aí Deus abençoou. Te mostrou outro caminho. Mostrou outro caminho, que eu tive 3.568.000 votos. Quer dizer, a minha responsabilidade é gigantesca. E estou senador. Nesses 4 anos, fui eleito um dos 5 melhores senadores do Brasil, pelo ranking dos políticos, que são muito severos. Eles olham corrupção, salários, gabinete, gastos. Eles são muito exigentes. Eu estou entre os 5 melhores senadores da legislatura, quer dizer, estou cumprindo com o meu papel. Tenho mais 4 anos ainda na política para a gente ver o que vai acontecer. Mas está sendo uma experiência muito boa. Mas, olha, 8 anos de política é tempo para rir e para chorar. Tem as duas facetas aí. Tem as duas facetas, porque nada que você faz está bom. Tenho certeza que cada um dos vereadores aqui sabe do que eu estou falando. Você resolve um problema quando você resolve um. Não, mas e o tal problema que você não resolveu? Política, e a gente tem que ter paciência, viu? É meio como Moisés. Mas o senhor se encaixou. Me encaixei, gostei. Eu gosto quando eu venho, por exemplo, no Hélio Angotti, que é um hospital que ajuda milhares de pessoas com câncer, e você chega lá e fala assim, olha, esses equipamentos aqui foi a sua ajuda que conseguiu trazer. Quando eu chego, por exemplo, no Jequitinhonha, lá em Minas Novas, que é uma região que precisa de muita atenção, aí eu chego lá, tem um centro de hemodiálise novinho que a gente construiu com recurso público e que as pessoas não precisam mais viajar 250 quilômetros para ir, 250 para voltar. Aí a família vem te agradecer, sabe? Porque a pessoa passa mais tempo em casa. Então, esse lado da política é que encanta a gente. Não é você ter, assim, pegar um projeto de irrigação, por exemplo, como eu peguei, 18 anos, 18 milhões de reais, projeto parado há 12 anos, perdendo água, as famílias em possibilidade de ser mandado embora, de perder emprego, e você vai lá e consegue resolver um problema. Essa política é que joga a gente para frente. Senador, nós vamos para a última pergunta, para o senhor ir para a reunião. Sim. O que representa ser cidadão de uberabense, né? Hoje o senhor recebe a cidadania uberabense. Olha, eu fico muito feliz, porque muita gente pensa que isso é só uma dedicatória, mas não é não. É um compromisso que a gente passa a ter com a cidade. Aumenta o compromisso? Aumenta o compromisso. Porque, por exemplo, eu falei, não, mas eu já ajudei a cidade de 1 milhão. Sim, não, mas isso é antes da cidadania. Agora eu tenho que ajudar mais. E Uberaba, como eu disse, o Triângulo Mineiro é uma região muito importante em Minas Gerais. Eu posso dizer que o Triângulo é a síntese de uma Minas que deu muito certo na tecnologia, na mão de obra, sabe, no agronegócio, e precisa de um reconhecimento. A política de Minas não reconhece o Triângulo, e é verdade isso. Então eu, como senador, tento corrigir um pouco dessa história, assim, de estar presente na região, de trazer para cá, de ouvir os representantes lá em Brasília, e ter o reconhecimento dos vereadores é sinal de que nós trabalhamos corretamente, viu? Estou muito feliz. Muito obrigada por estar Obrigado aqui você. na TV Câmara, viu? Estamos encerrando a reunião. Pois não. Desejo sucesso aí, porque vai levar na bagagem também muitas reivindicações agora, né? Vou e vamos trabalhar, né? Um senador, se ele quiser trabalhar, ele trabalha muito. Se ele não quiser fazer nada também, ele some. Né? Mas não é o meu caso. Eu tenho trabalhado e vou levar as demandas e vamos ajudar a cidade a ser cada vez melhor. Acabei de entrevistar o senador Carlos Viana. Você continua com a nossa programação aí na TV Câmara. E essa entrevista você também pode ver no nosso canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia e até breve.